A história começa com um bando de ogros vermelhos atacando uma cidade. As pessoas se encolhem de medo, e enquanto os monstros se aproximam, um dragão pode ser visto sobrevoando. Um homem nas costas do dragão canta, e centenas de talismãs de papel descem sobre os ogros. Um talismã para na frente de cada ogro, e há uma devastadora cadeia de explosões que destrói até uma parte da cidade. Um dos ogros sobrevive, mas é comido pelo dragão com uma única mordida. Descobrimos que este é o exorcista mais forte do mundo que buscava ser o maior, mas sua busca por poder levou a corte imperial a temê-lo, e no final, eles o traíram até enviando seu discípulo favorito para se opor a ele. Em seus momentos finais, ele deseja ter sido mais astuto, lançando um feitiço secreto de reencarnação e jurando fazer as coisas melhor em sua próxima vida. Em seguida, conhecemos um menino chamado Seika no meio de um círculo mágico. Seu pai realiza um ritual para examinar seu poder, mas nenhuma das pedras elementais se acende, o que significa que ele não tem poder mágico, e seu irmão Glai zomba dele por ser uma vergonha. Descobrimos que ele renasceu em um novo mundo onde a magia é completamente diferente de suas artes espirituais passadas. Apesar de não ter nenhum mana, ele sente uma grande energia espiritual de seu corpo. Vemos Seika enquanto ele junta algumas folhas. O papel é caro demais, então ele cria Shikigami das folhas. As folhas se transformam, algumas virando ratos e as outras em corvos. Seu irmão Glai se aproxima de repente, perguntando o que ele está aprontando. Seu irmão olha para ele com desprezo, ameaçando-o, mas os corvos de Seika o defendem. O irmão mais velho deles, Luft, corre e afugenta os corvos. Percebendo que Seika está desarmado, ele fica um pouco desconfiado, mas leva Glai para ser tratado. Vemos que Seika está aprendendo sobre seu novo mundo sozinho. Ele é filho de uma amante, o que lhe dá um status inferior, então ele é geralmente ignorado em casa. Vemos ele trabalhando duro enquanto faz seu próprio papel e finalmente consegue fazer seu talismã de papel. Ele ouve uma batida na porta e conhecemos uma jovem empregada chamada Ita, que devolve seu casaco que seu irmão havia jogado fora. Glios entra para provocá-los, dizendo a Ita para voltar ao trabalho e se gabando de que irá para a Academia Imperial de Magia. Enquanto ele se gaba, seu pai aparece, dizendo que eles precisam voltar ao treinamento. Antes que eles saiam, Seika pede para se juntar a eles. Vemos Luft enquanto ele lança seu feitiço, criando uma lâmina de vento e explodindo através de uma grande pedra. Glee também mostra sua magia, atirando uma bola de fogo no alvo. Glee se orgulha de si mesmo e desafia Seika a tentar, acreditando que Seika não tem poder. Seika pega a varinha com relutância. Por um lado, ele não quer revelar seu poder tão cedo, mas por outro lado, ele decide que uma demonstração de força pode impedir seu irmão de continuar a assediá-lo. Usando suas artes espirituais, ele dispara uma bola de fogo azul que destrói completamente o alvo. A família fica atordoada com seu poder e com o fato de ele ter lançado seu feitiço sem um encantamento. Glide tenta levar o crédito dizendo que era seu poder restante na varinha, mas seu pai reconhece as habilidades de Seika pela primeira vez. Seika pergunta se ele também pode estudar magia, mas seu pai se recusa, dizendo que seria inútil porque nunca houve uma pessoa nascida sem magia que tenha se tornado bem-sucedida. No entanto, ele dá a Seika um tutor, o que lhe dá acesso a livros, e Seika passa todo o seu tempo tentando aprender mais sobre magia, até mesmo espionando as aulas de seu irmão para acompanhar. Com o passar dos anos, Seika finalmente termina seu talismã. Aprendemos que, em seu passado, ele derrotava demônios e os capturava, selando-os em outra dimensão para convocar mais tarde. Ele acredita que mesmo neste mundo ele seria capaz de convocar seus servos. Como um teste, ele tenta convocar seu demônio mais bem comportado. Uma porta aparece e uma jovem emerge. Seika não a reconhece muito bem, mas a menina pula nele, feliz por estar reunida com ele. A menina é apresentada como Yuki, e ela sugere que sua aparência é diferente porque sua energia espiritual é menor do que no passado. Seika está feliz que isso foi um sucesso. E Yuki se pergunta como ela pode ajudá-lo. Seika diz a ela que foi apenas um teste e que ela não pode ser vista por mais ninguém. Yuki se transforma em um pequeno lobo dizendo que está farta da outra dimensão e insiste em ficar com ele. No dia seguinte vemos Glee, enquanto ele grita com Ita por derramar água nele, mas seu tom muda e ele sugere que ela pode encontrar uma maneira de compensá-lo. Seika vem em seu socorro dizendo que ele tem negócios com Ifa.
Seu irmão fica irritado com ele, tentando socá-lo, mas Seika o impede facilmente e seu irmão vai embora furioso. Ita agradece a ele e acaba levando-o para fora, mostrando-lhe um coelho ferido. Ela se pergunta se eles poderiam salvá-lo, e Seika diz a ela para se virar para que ele possa se concentrar. Ele pega um pelo da criatura e, usando seu talismã, ele o cura com sucesso. Ita elogia seus talentos e Seika pode ver que ela também é especial. Ita fica nervosa, mas Seika pode dizer que ela pode ver os espíritos dos animais. Ouvindo que ele também pode ver os espíritos, Ita revela que ela pode realmente ver os espíritos elementais, mas ela acha estranho que esses espíritos pareçam evitá-lo ativamente. Ele pergunta a Ita se ela pode comandar esses espíritos, e ela se lembra de uma vez em que os espíritos do vento estavam levando sua roupa, mas ela gritou com eles, e eles pareceram ir embora. Tendo estudado essa habilidade em seu passado, Seika pode ver o potencial de Ita e se oferece para ensiná-la sobre magia. Ita diz que não tem mana para usar magia, mas Seika tenta ensiná-la invocando uma chama da alma e dizendo a ela para bani-la. Ela tenta pedir educadamente e não tem sorte, mas ela eventualmente perde a paciência, insistindo que ela desapareça. E a chama desaparece. Embora ela seja fraca, Seika pode ver que ela será uma grande aliada no futuro. Eles se tornam amigos e treinam secretamente juntos de vez em quando. Eles continuam a treinar ao longo do ano seguinte durante todas as estações. No 12º aniversário de Seika, não há celebração como de costume, e seu pai nem está por perto. Ele tenta não deixar que isso o incomode, e surpreendentemente seus irmãos se aproximam dele com espadas de madeira. Glee, como de costume, o lembra de sua indignidade e diz que sua única opção na vida é se juntar ao exército. Luffy esclarece e diz que eles querem ajudá-lo a aprender a lutar com uma espada. De repente, as empregadas os avisam que um monstro está indo em direção à casa e seu pai está fora. Seika pode sentir que está chegando enquanto vemos na floresta a cabeça de uma salamandra gigante anciã emergindo. Dial foge aterrorizado e Luffy diz a todos para encontrarem segurança, mas Seika sai para fora e vemos que a besta está trancada em Ifa. Seika corre para ajudar, mas quando o monstro ataca, ele é repelido por uma chama. Seika fica impressionado com o fato de Ifa ter conseguido comandar a chama, e ele continua a atrair a besta para longe da casa. Ela ataca quando todos observam aterrorizados, mas usando suas artes espirituais, ele atira uma explosão de veneno em seu rosto. A besta cai, completamente incapacitada pelo veneno, e Seika se prepara para domesticá-la. Todos ficam maravilhados com os pés, derrotando a salamandra anciã gigante com um único ataque, e aplaudem sua vitória. Ele se vira e acena, feliz que sua família finalmente parece apreciá-lo, e ele espera que este seja o começo da vida que ele havia sonhado. Ele tem uma festa dada para ele pela primeira vez, e seu pai o parabeniza por sua conquista, dizendo que até mesmo aventureiros veteranos teriam achado a besta um desafio para enfrentar. Seu pai se oferece para recompensá-lo, então Seika pede a ele para permitir que ele estude magia na Academia Real. Seu pai pensa em como ele sempre estudou magia diligentemente por conta própria, e concorda com o pedido. No entanto, seu pai o avisa que, embora sejam nobres, ele ainda precisará passar no exame de admissão por seus próprios méritos. Seika continua a solicitar que Ifa também frequente a academia como sua acompanhante, querendo manter sua habilidade única por perto. Ifa entra em pânico ao ouvir isso, mas seu pai diz a ele que seria inútil porque Ifa não tem magia. Então Seika decide mostrar seu treinamento. Ele entrega sua varinha para Ifa, instruindo-a a comandar o máximo de chamas espirituais que puder e fingir lançar uma nota de chama. Ela comanda as chamas e segue suas instruções, atirando uma explosão impressionante. Glee fica chocado por ela poder usar magia intermediária, e seu pai aceita a Ifa também ir. Gly se opõe à decisão de seu pai, dizendo que seria quebrar a tradição enviar dois irmãos no mesmo caminho para a academia. Seu pai concorda com isso, e diz a ele que ele estará se juntando ao exército imperial em vez disso, porque ele sempre brincou com sua espada em vez de melhorar sua magia ao longo dos anos. Gly não pode aceitar isso e desafia Seika para um duelo para ver quem pode ir para a academia. Sua mãe tenta impedi-los, mas Seika aceita o duelo, e seu pai decide que o duelo deles acontecerá pela manhã. De volta ao seu quarto, Yuki aparece comentando sobre o drama. Há uma batida na porta e ele recebe uma visita de Luffy. Seu irmão deseja a ele um feliz aniversário atrasado e até lhe dá um presente. Porque ele sempre estudou diligentemente, o presente é uma caneta de vidro. Seu irmão continua a se desculpar por ser distante com ele, mas está feliz que ele se tornou um jovem excelente. Ele pede a ele para pegar leve com Gly durante o duelo deles e deseja a ele boa sorte na academia.
Mais tarde naquela noite, a janela de Seika é aberta e Glee exige o duelo deles. Ele não podia esperar pela manhã e não queria seguir as regras de seu pai. Ele diz que Seika apenas teve sorte que um monstro apareceu e ele teve sorte de derrotá-lo. Glee ataca com sua nota de chama, envolvendo Seika em chamas, mostrando que ele também pode usar magia intermediária, mas não tem efeito sobre ele. Glee continua com sua lança de vento, mas ela é interrompida por uma barreira. Seika pega um talismã de papel e Glee continua a atacar em vão. Seika ordena que Glee não se mova, e ele fica completamente congelado. Seika amassa o braço do talismã, fazendo com que Glee sinta a mesma dor. Glee está confuso sobre seus poderes e é finalmente forçado a ceder. Ele desmaia, e Yuki se pergunta se foi sensato deixá-lo ver seu poder e viver, mas Seika diz que prometeu a Luft que pegaria leve. Seika pensa de volta em Glee chamando-o de sortudo, mas acontece que tudo isso fazia parte de seu plano. Vemos que 6 meses antes, Seika invocou um ciclope gigantesco chamado Muto. Apesar de sua aparência, ele está feliz por poder servi-lo mais uma vez. E Yuki se gaba de que ela foi a primeira a ser invocada. Tendo pesquisado os monstros na área, Seika encarregou o ciclope de expulsar a salamandra anciã gigante da montanha. Enquanto ele vai pegar seu irmão, Yuki se pergunta por que ele não mostra seus verdadeiros poderes, chamando o povo deste mundo de fraco. Mas ele a lembra que foram os esquemas dos fracos que acabaram matando-o em sua vida anterior, então ele não cometerá o mesmo erro novamente. Algum tempo depois, Seika e Ita se preparam para partir para a academia. Love transmite as palavras de seu pai, dizendo a Seika para estudar muito, e Ita para cuidar dele. Os dois saem, e ao longo do caminho, Seika dá a Ita um colar. Ela fica radiante ao recebê-lo, e ele diz a ela que são pedras de mana que a ajudarão a atrair os espíritos elementais. Eles estão animados com sua nova aventura, mas Seika começa a se sentir mal, sendo atingido por enjoo, tendo problemas com carruagens mesmo em sua vida passada. Ele começa a se sentir melhor quando se aproximam da cidade da academia, uma fortaleza dedicada a buscar a excelência mágica. De volta à casa deles, seu pai vê que Seika deve estar chegando à academia em breve. Ele pensa de volta a 12 anos atrás, quando Seika chegou pela primeira vez. Uma mulher apareceu em sua porta e desapareceu depois de entregar seu filho. Aprendemos que Seika é, na verdade, filho de seu irmão Gilbert, que se tornou um aventureiro depois de se formar na academia, mas eles perderam contato quando seu irmão entrou nas Terras Infernais. O cabelo e os olhos pretos de Seiko são raros neste país, e ele começou a usar magia quando tinha apenas 1 ano, fazendo com que Luft se distanciasse dele e Glyde se tornasse hostil. Depois de descobrir que ele não tem mana, ele sempre soube que havia algo estranho em Seika. Sabendo que há algo dentro dele que poderia deixá-lo se tornar um herói, ou se tornar um senhor do mal, ele se sente mal por enviar Glyde para o exército, mas sentiu que seria muito arriscado enviar Seika para lá. Em vez disso, ele decidiu enviar Seika para a academia na esperança de que fosse um lugar melhor para nutri-lo. Seika e Ita chegam e vão para o quarto deles. Ita fica surpresa que ele realmente tenha uma fraqueza. Seika diz a ela que o quarto dela é ao lado, e ela parece desapontada, sugerindo que ela deveria ficar com ele durante a noite, já que ele é seu mestre agora. Seika interpreta mal isso como ficar para o jantar, e diz que perdeu o apetite com a viagem. Embora desapontada, Ita sai para encontrar alguma comida para ele. Yuki explode irritada, dizendo que ele não tem ideia sobre garotas, e aponta que Ita está apaixonada por ele, até mesmo usando sua posição como sua escrava a seu favor, e Seika fica incrédulo. Mais tarde, os dois exploram a cidade, mas Seika sente uma energia estranha. Eles continuam a se registrar para o exame de admissão, e quando Seika revela que é de uma família nobre, todos ao redor percebem. Ita se apresenta como sua escrava, surpreendendo os outros. Há uma ferramenta mágica que mede o mana, e Ita mostra ter uma afinidade com o vento e o fogo. Quando chega a vez de Seika, nada acontece e a mulher fica confusa. Seika revela que não tem mana, e a mulher diz a ele que ele ainda pode se registrar. Os outros alunos começam a fofocar, dizendo que ele entrará por causa de sua família. Ifa fica brava ao ouvir isso, acidentalmente vazando suas chamas. A fofoca para enquanto uma garota passa com confiança. Seika percebe algo sobre ela e ela se apresenta como Amo. Quando ela coloca a mão no dispositivo, ele irradia com uma luz branca ofuscante, o que significa que ela tem uma forte afinidade com todos os 4 elementos. Todos ficam maravilhados ao ver isso, e Seika chama por ela. Ele agradece a ela por parar a fofoca, mas ela diz que não estava tentando ajudá-lo, dizendo que ela está realmente irritada com ele, pensando que ele pode entrar sem nenhuma magia, e diz que ele apenas atrapalharia.
mas Seika a reconhece como sua discípula premiada do outro mundo. Embora sua aparência seja um pouco diferente, ele pode dizer que é ela. Eles fazem o exame de admissão, e Ethel se preocupa com o quão bem ela se saiu, mas Seika diz a ela que ela pode compensar durante o exame prático. Durante o prático, o examinador explica que há alvos montados para cada um dos diferentes elementos, e sua pontuação é o total de todos os alvos que eles acertam. Os alunos procedem a cantar seus feitiços e atirar nos alvos, mas Seika não fica impressionado com suas tentativas. Chega a vez de Ifa, e ela usa seu feitiço de nota de chama, criando uma chama enorme e até fazendo com que o alvo resistente à chama queime. Todos ficam chocados que ela usou magia intermediária sem um encantamento. Aoife continua para o próximo alvo usando seu feitiço de lança de vento, que destrói completamente o alvo. Ela se desculpa pelo dano, e ela ainda está nervosa em passar, mas Seika fica maravilhado que ela usou magia de vento, e ela diz a ele que ela tem praticado por conta própria para que ela pudesse surpreendê-lo. Vendo seu crescimento, Seika começa a lacrimejar. Seika é chamado para sua vez, e os outros fofocam sobre ele não ter mana, mas Seika atira sua bola de fogo, e eles ficam chocados com sua chama azul. Seika se move para o alvo de terra. Usando seu conhecimento e artes espirituais, ele destrói o alvo de granito transformando-o em um cristal. O examinador entra em pânico, imaginando qual feitiço ele acabou de usar, mas Seika rapidamente se move para o alvo de água. Usando um de seus talismãs, ele usa suas artes congeladas, produzindo água, que ele transforma em uma geleira. Todos ficam chocados, e Seika se pergunta se ele exagerou. Após o exame, os examinadores ficam incrédulos, especialmente porque Ita foi medida para ter magia fraca, e Seika deveria não ter mana alguma. Eles falam sobre todos os alunos excepcionais, e vemos que a Mu se saiu ainda melhor, destruindo completamente todos os 6 dos alvos. Eles pensam que ela poderia até ser a heroína que as lendas dizem que aparecerá quando o Rei Demônio for revivido. Alguns dias depois, os resultados do exame são postados e Ita se preocupa em falhar. Seika se encontra em terceiro lugar e se pergunta quem poderia tê-lo vencido. Acontece que Ita está em segundo lugar e Seika não pode acreditar que ela o venceu. Eles veem que Alma ficou em primeiro lugar e Ita fica impressionada com ela. Alguns dias depois, eles recebem suas cartas de aceitação e vão para a academia para a cerimônia de boas-vindas. Ita se preocupa que eles não ficarão juntos porque eles estarão em dormitórios separados, mas Seika diz a ela para não se preocupar. Ele de repente tem uma sensação estranha, e ele pergunta a Ita se ela pode ver algum espírito. Ita revela que há uma série de espíritos negros, e Seika vai investigar. Eles encontram um enorme círculo mágico e sentem que algo está errado, mas como pode ser da academia, eles decidem deixá-lo em paz, mas Seika deixa para trás alguns de seus talismãs. Dentro do salão da academia, há uma festa para os alunos, e Seika não pode deixar de pegar alguma comida. A Mu começa a dar um discurso de formatura como representante dos alunos, mas enquanto ela fala, Seika tem uma sensação quando o círculo mágico é ativado. Ele sente algo se aproximando, e as portas são repentinamente abertas, e há alguns demônios menores que aparecem. Os alunos entram em pânico e correm. Seika vê que os demônios parecem estar procurando por algo. Há alguns que ficam para trás e lutam, mas Seika vê como eles são fracos. Um dos demônios se aproxima, e Seika se prepara para intervir, mas o demônio é cortado, e a Mu intervém. Ela usa sua lança de vento no demônio e o enfrenta em batalha, mas Seika percebe que algo está errado. Ele olha ao redor dos terrenos usando seus talismãs e encontra o lançador pelo círculo. Ele avisa Ita para ficar segura e desaparece, deixando apenas um talismã. Seika se aproxima do demônio na floresta, tentando falar com ele, mas o demônio o chama de tolo por desafiá-lo. Ele invoca mais alguns demônios menores, enviando-os para atacar, mas Seika esmaga instantaneamente 2 deles e até prende e captura o terceiro. O demônio fica impressionado, apresentando-se como Galhos, o demônio de metal. Seika ataca usando seu talismã, mas o demônio o destrói. Seika fica surpreso que ele pôde ver seus talismãs invisíveis e tenta novamente com mais talismãs, mas eles também são bloqueados. O demônio atira uma lâmina, que Seika facilmente desvia, mas ela reaparece repentinamente, e ele percebe que o demônio pode teletransportar as lâminas. O demônio também pode atirar fogo, e enquanto Seika pula para desviar, o demônio aparece atrás dele, cortando-o, e ele acaba perdendo um de seus braços. Lembrando que os demônios estavam procurando por algo, Seika pergunta o que ele está atrás, e o demônio revela que está procurando pelo herói. Seika diz que o herói é apenas uma lenda, mas o demônio insiste que é real, dizendo que os anos de paz fizeram as pessoas esquecerem e apenas pensarem nisso como uma lenda.
Ele revela que recebeu um oráculo 12 anos atrás e acredita que Amu seja a heroína. O demônio continua a atacar com suas lâminas, e Seika é empalado, e o demônio o mata. Enquanto o demônio se vira para ir para o salão, Seika é revelado estar completamente bem. O demônio está confuso como ele está vivo, e Seika é apunhalado na cabeça, mas diz que ele pode apenas reviver. O demônio está determinado a matá-lo e então impedir o herói, antes que ela se torne a mais forte. Mas Seika ri do que significa ser o mais forte. O demônio ataca, mas Seika desvia e inunda a área criando um redemoinho, mas o demônio escapa usando seu teletransporte. Ele reaparece e Seika abre um portão invocando uma besta de trovão que o atinge com um raio. Tendo encharcado o demônio de antemão, Seika pensa que a luta acabou, mas quando a fumaça se dissipa, o demônio está desaparecido e ele é repentinamente apunhalado por trás. Mas Seika diz que ele é quem o pegou, e há uma enorme explosão. Apesar disso, o demônio sobrevive e começa a se levantar, aumentando seu poder, e diz que Seika deve estar sem seus talismãs em breve. Mas Seika revela que ele tem muitos para poupar, dizendo que ele tem feito eles diligentemente por anos. Decidindo colocar um fim nas coisas, Seika abre o portão para um de seus servos mais fortes, trazendo para fora sua serpente dragão. O demônio fica chocado ao ver tal besta, dizendo que até mesmo o rei demônio não teria um dragão, enquanto ele corre em sua direção e o esmagando com uma única mordida. Enquanto Seika tenta chamar de volta o dragão fica selvagem e ele tenta escapar. Seika pega seus talismãs depois dele, e consegue conduzi-lo de volta e para dentro de seu portão. Seika fica surpreso que ele se rebelou contra ele, pensando que deve ser por causa de seu estado mais fraco em seu corpo. Yuki repentinamente aparece, perguntando se estava tudo bem para ele usar tantos talismãs de corpo duplo, mas ele diz que foi necessário para descobrir os padrões de ataque do demônio. Seika retorna ao salão e Ita está preocupada com ele. Ita diz a ele que Amu acabou eliminando todos os 3 dos demônios menores sozinha, e os outros alunos olham para ela chocados, mas também preocupados. Vendo seus olhares, Seika pode dizer que ela acabará como ele no passado. Ele está determinado a ajudá-la a se tornar a mais forte para que ele possa se sentar e aproveitar sua vida em vez disso. Um mês após o ataque do demônio, a academia se acalmou novamente. Seika tenta ser amigável com Amu, mas ela age friamente em relação a ele e o ignora completamente. Enquanto Seika e Ita estão caminhando para a aula, há um pote acima deles que repentinamente derrama, mas Seika consegue se teletransportar para fora do caminho. O professor Cordel pede desculpas por derramar o pote, explicando que é uma mistura especial de sangue de monstro e minerais que ele está usando para sua pesquisa. Ele estava tentando movê-lo com sua magia, mas acabou derramando. Ele pede desculpas mais uma vez e segue seu caminho. Seika e Ifa chegam à próxima aula. Seu professor diz a eles que o aniversário de fundação está chegando, então ela precisa dos 2 melhores alunos, Amu e Ifa, para ajudar com o ritual. O professor explica que eles precisam levar a nova lista de alunos para um templo na floresta e abençoá-la. Seika pensa que pode ser perigoso, tendo lutado contra o demônio lá. Ele pergunta o que aconteceria se um dos alunos recusasse e o professor diz a ele que ele seria o próximo na fila. Ouvindo isso, ele ordena que Ifa desista de seu lugar. Os outros alunos ficam chocados, mas Seika diz que um ritual tão importante não deveria ser realizado por uma escrava. Após a aula, ele pede desculpas a Ifa, e ela percebe que ele estava tentando tirar a atenção de Amu, que as pessoas começaram a se ressentir após sua atuação contra os demônios. Ela se pergunta se Amu é o tipo dele, mas Seika diz que ele só quer ser amigo dela, pois ela é a mais forte. Ita fica com ciúmes ao ouvir isso, dizendo que ela também pode se tornar forte, mas Seika diz a ela para imaginar ser tão forte que ela é elogiada e temida por todos, dizendo que é isso que acontecerá com Amu. Alguns dias depois, Seika recebe a lista e ele vai para a floresta com Amu. Amu está desconfiada dele, pensando que ele está tentando dar em cima dela mesmo quando ele já tem Ita. Seika diz a ela que é tudo um mal entendido e ele não tem nada acontecendo com Ifa. A cabeça de Amu de repente dói, e Seika percebe um círculo mágico. Eles acham estranho, e ele repentinamente se ativa, transportando-os para uma masmorra. Eles são atacados por 3 homens lagarto, mas Amu corre em direção a eles, usando sua bola de fogo, e os eliminando em um instante. Um ogro aparece atrás dela, mas Seika invoca um pilar de madeira e esmaga sua cabeça. Amu acha o feitiço dele estranho, mas Seika finge ser um feitiço que ele aprendeu sendo um nobre. Eles começam a explorar a masmorra, e Seika ilumina o caminho usando seus talismãs.
Ele deixa uma trilha colando talismãs no teto, e Yuki se pergunta o que ele está fazendo. Ele explica que está deixando uma trilha para que seu Shikigami na superfície possa com sorte encontrá-lo e ajudá-los a sair da masmorra. Yuki de repente percebe mais monstros se aproximando. Amu ataca novamente, mas enquanto ela luta, sua cabeça dói e ela é nocauteada. Seika corre para ajudá-la, usando suas estacas de madeira para empalar todos os monstros, mas há muitos. Vendo que Amu está desmaiada, ele invoca uma centopeia gigante que é capaz de eliminar o resto dos monstros. Quando Alma acorda, ela fica surpresa que todos os monstros estão mortos. Sua cabeça dói novamente, mas se sente melhor quando Seika coloca uma barreira. Ele diz a ela que sua barreira pode bloquear maldições, e ele se pergunta quando ela começou a ter as dores de cabeça. Ela diz que foi desde que ela se matriculou na academia, mas não acha que seja uma maldição porque ela não notou nenhuma marca. Seika diz que há alguns lugares que ela não pode ver, o que a preocupa, mas ela acaba se despindo para que ele possa verificar seu corpo. Eles não encontram nenhuma marca, mas Seika diz que pode estar escondida de outras maneiras. Vendo que a barreira impede o efeito, eles podem assumir que ela está amaldiçoada. Ama se pergunta se ela terá que ficar na barreira para sempre, mas usando um fio de seu cabelo, Seika é capaz de criar um substituto para ela. Os dois se conhecem melhor, e Amu se pergunta sobre seu relacionamento com Ifa, dizendo que ela está apaixonada por ele. Mas Seika diz que eles são apenas família, o que Amu acha engraçado para um nobre chamar seu escravo de família. Mas Seika conta a ela como ele sempre foi tratado como um forasteiro, e Itel foi a única que o tratou normalmente. Amu fala sobre sua própria família, mas parece ser um tópico sensível, então Seika pergunta a ela o que ela gosta de fazer. Ela diz que gosta de lutar. Ela ama lutar desde que era jovem, mas seus pais acharam isso estranho porque a maioria das pessoas teria medo de se machucar ou morrer. Ela até fez parte de um grupo que foi eliminado, mas ela queria mais, e todos pensaram que havia algo errado com ela. Ela veio para uma academia para que ela pudesse ficar mais forte, esperando que se ela se tornasse a mais forte, lutar se tornaria chato e ela poderia ser mais normal. Mas depois de lutar com os demônios, ela se divertiu muito, então ela pensa que há algo errado com ela. Mas Seika diz a ela que ela não é estranha e ela agradece a ele por deixá-la desabafar. Seika encontra a saída para a masmorra e os dois continuam pela masmorra. Eles chegam à sala do chefe e encontram um gigantesco monstro Naga. Ele cospe ácido em Seika, mas Amu o distrai com sua lança de vento, e Seika invoca uma lança de metal para prendê-lo. Amu usa sua bola de fogo, causando uma reação em cadeia e explosão. Amu aproveita a abertura e o apunhala na cabeça, terminando com ele. Após a batalha, Amu abraça Seika. Radiantes, eles conseguem eliminar um chefe de masmorra. Eles vão para a sala do tesouro onde encontram uma espada de Mithril que Seika dá para Amu, e Seika ganha um anel mágico. Os dois finalmente conseguem escapar, e eles relatam tudo de volta para o professor. Ela não sabia que havia uma masmorra sob o templo, e como o círculo mágico sumiu, eles não conseguem encontrar o culpado. No entanto, Seika faz uma visita ao professor Cordell. Após o ataque do demônio e ser enviado para a masmorra, Seika percebeu que devia haver um informante. O professor fica surpreso, pensando que ele tinha se livrado de qualquer evidência. Seika diz a ele para revelar sua verdadeira forma, mas ele é na verdade apenas um humano trabalhando para os demônios. Olhando para seu ritual, Seika o chama de gênio. Cordell se orgulha de si mesmo, revelando que é uma maldição que usa magia de luz para matar seu alvo à distância sob o disfarce de uma doença. Ele começa a se gabar de como ele vai matar Ama com ela, mas Seika aponta como ele está protegendo ela. A maldição está mirando aqueles que foram cobertos de sangue de demônio porque Ama tinha matado todos os demônios, mas Seika invoca o demônio que ele capturou e se cobre com seu sangue. Ele se torna um alvo da maldição, mas usando uma técnica de contra-maldição de sua vida passada, ele é capaz de enviar a maldição de volta para o professor. O professor sente os efeitos e começa a sangrar. Seika fica realmente impressionado que ele desenvolveu uma maldição do zero neste mundo. Mas como um exorcista, maldições são sua especialidade. Após o encontro, Yuki se pergunta como ele sabia que o professor era o culpado, e acontece que seu Shikigami encontrou pólen nele, que era apenas de flores perto do círculo mágico. Tendo resolvido este problema, ele espera que ele possa finalmente voltar a ser um aluno normal. Ele dá a Ita o anel mágico, que a ajuda a atrair os espíritos elementais. Ele tenta ser amigável com Amu, mas para sua surpresa, ela ainda age friamente em relação a ele, mas de alguma forma se aproximou de Ifa, e ele fica confuso sobre quando eles se tornaram amigos. Um ano se passou, e as coisas têm sido pacíficas. Os alunos estão tendo outra festa. Amana agradece ao Ifa por ajudá-la com seus estudos ao longo do ano, e ela está feliz que ela pode aproveitar a comida já que os demônios interromperam da última vez.
Seika observa a escola usando seus talismãs apenas por precaução, mas ele é repentinamente abordado pelo vice-diretor. Ele é informado que ele e Ita precisam ver o diretor. Amu brinca sobre ele ser expulso, e Seika sente que algo está errado. Ita se pergunta como é o diretor, porque o vice-diretor era quem estava dirigindo a escola. Enquanto eles entram no escritório, eles encontram uma pequena mulher anã. Ela comenta sobre como ela pensou que ele seria mais convencido, e Seika fica surpreso que uma demi-humana seja quem está dirigindo a academia. A diretora fica surpresa com tal comentário, fazendo-a lembrar de uma certa pessoa. Seika se pergunta se ela conhece seu pai, mas ela estava pensando em seu tio, que descobrimos ser o pai verdadeiro de Seika. A diretora foi direto ao ponto e disse que queria que ele entrasse no torneio de luta de espadas da capital. Ela chamou outra aluna chamada Mabel e disse que a academia deles tinha recebido 2 vagas para o torneio. Uma será para Mabel, e a outra será para ele ou para Ifa. Amu ficou chocada ao ouvir a notícia, se perguntando por que não foi convidada. Ela se pergunta por que eles estão participando de um torneio de luta de espadas, mas Ifa diz que eles mudaram as regras para permitir magia este ano. Amu ainda não consegue acreditar que não foi escolhida, apesar de sua habilidade com magia e esgrima. Aparentemente, a diretora sentiu que Seika era a pessoa certa para o trabalho, nada mais. Seika sugere que talvez não quisessem colocar alguém forte demais, preocupados com pessoas tentando atrair seus alunos. Nesse caso, Amu se pergunta por que ele foi escolhido, mas Seika se diz apenas mediano, embora Amu perceba que ele está blefando. Os 3 começam a falar sobre Mabel, e Amu sugere que ela deve ser nobre, o que garantiu sua vaga graças às suas conexões. Enquanto ela está falando mal, Mabel aparece de repente, sugerindo que a razão pela qual ela não foi escolhida foi simplesmente porque ela é fraca demais. Isso deixa a Amu furiosa. Ela pega algumas espadas de treino emprestadas de alguns alunos próximos e desafia Mabel para uma luta. Enquanto se preparam, Seika percebe que Mabel está confiante com a espada, e Ethel se pergunta se eles deveriam impedi-las. Mas Seika está interessado em ver o quão boa Mabel é. A luta começa quando Ama corre para cima de Mabel. Seu ataque é bloqueado e Mabel parte para a ofensiva. Ama é dominada em um instante e a luta acaba. Mabel zomba dela, chamando-a de heroína, mas Amu a acusa de usar magia. Mabel diz que ela é fraca porque espera segundas chances, e ela também avisa Seika para desistir do torneio se ele não quiser se machucar, dizendo que será brutal. Seika agradece pelo aviso, e ela vai embora. Rifa verifica Amu, que parece ter se decidido de repente. Logo depois, eles estão em uma carruagem indo para a capital, mas Seika está confuso sobre por que Ifa e Amu estão indo junto. Ifa diz que está indo como seu servo, deixando Amu que parece ter apenas entrado sorrateiramente. Ela diz que sempre quis visitar a capital, mas Seika percebe que ela só quer ver o torneio e ver como Mabel luta. Ele se pergunta onde ela planeja ficar e ela diz que vai ficar com Ifa. Seika começa a se sentir mal com a viagem de carruagem e Mabel o chama de fraco. Amu diz para ela respeitar seus anciãos, mas Mabel revela que ela realmente tem a mesma idade que eles, mesmo tendo se matriculado 1 ano depois. Ita também revela que se matriculou 1 ano atrasada, então ela é na verdade 1 ano mais velha, e Amu entende porque ela é tão mais desenvolvida. Mabel está desapontada com a academia, dizendo que todos agem como crianças, incluindo Seika, mas Seika aponta que é porque eles ainda são crianças. Eles finalmente chegam na capital, e Seika está enjoado da viagem. Mabel já foi embora, e Aoife sugere que ele vá para a estalagem descansar, mas Seika insiste em ir para a arena para conferir a chave do torneio. Ele descobre que se ambos vencerem, ele enfrentará Mabel nas semifinais. Depois de conferir a chave, Seika decide ir descansar na estalagem. Ethel quer acompanhá-lo, mas ele diz para ela ir explorar a cidade. Amu sugere que ele precisa de seu tempo especial sozinho, mas ele diz para ela não ser estranha. Depois que elas saem, Seika se prepara para descobrir por que a diretora insistiu em escolhê-lo para o torneio. Chega o dia do torneio, e o locutor fala sobre como as regras foram mudadas para permitir magia, e cerca de metade dos participantes são magos. Os participantes têm um amuleto especial que absorve o dano para os lutadores, mas se ele quebrar, a luta acaba. Seika vê isso como uma forma do torneio tentar prevenir fatalidades. Seika é apresentado na primeira luta, e seu oponente é um ex-mercenário nobre apelidado de Bulldog da Velocidade Divina. Ele é um espadachim puro conhecido por sua velocidade impressionante. Ele foi expulso de sua família por seu mau comportamento, então ele se considera sortudo por ter Seika como seu oponente, já que ele tem rancor contra nobres.
A multidão fica animada para ver como será uma luta entre um mago e um espadachim, mas o homem despreza os magos dizendo que seus feitiços demoram muito para serem lançados. Seika menciona como ele ainda está se sentindo mal. O homem pensa que ele está tentando dar desculpas, mas Seika só quer dizer que planeja terminar as coisas rapidamente. Isso irrita o homem, e a luta começa, e ele instantaneamente apunhala Seika. Mas usando seu talismã, Seika fica atrás dele. Ele usa outro feitiço e instantaneamente joga o homem para fora do ringue. A luta acaba, e Seika é declarado o vencedor. As garotas torcem por ele, e a multidão fica se perguntando como as coisas terminaram em um piscar de olhos, enquanto Seika pensa que talvez precise se segurar um pouco mais no futuro. Quando ele está sozinho, Yuki aparece se perguntando até onde ele pretende ir no torneio e avisando para não se destacar muito. Ela também se preocupa que ele esteja gastando muitos de seus talismãs, mas ele diz que é uma necessidade enquanto ele observa as duas garotas. Enquanto ele se junta às outras duas nas arquibancadas, a próxima rodada começa. Conhecemos Beren, o principal discípulo de um sábio famoso por usar magia da água, e seu oponente Kyle, um guarda dos mercadores Legrock. Olhando para sua aparência, a multidão se pergunta como ele vai lutar. Quando a luta começa, enquanto Byrne se prepara, ele de repente nota o olhar de Kyle. Seika percebe que algo está errado e tenta ter uma visão melhor. Kyle se aproxima lentamente enquanto Byrne permanece completamente congelado. Seika vê o medo no rosto de Burns e Kyle simplesmente se aproxima e o apunhala. Sangue voa por todo lado e a multidão fica chocada e confusa. Mas apesar da fatalidade, todos torcem pelo espetáculo, exceto o trio. Seika dá uma olhada mais de perto em Kyle e vê que ele empunha um olho maligno, que lhe dá a probabilidade de amaldiçoar as pessoas com um único olhar. Seika entra para sua segunda rodada e seu oponente é um golem enorme. Ele é encantado com defesas mágicas, e sua mestra se gaba de que ele foi especificamente projetado para lutar contra magos. Ela diz a Seika que ele não tem chance e deveria apenas desistir. Mas quando a luta começa, Seika rapidamente invoca um de seus demônios, que corta o golem e desaparece. Para os espectadores, parecia que Seika apenas usou magia do vento, e a mulher fica confusa com o que aconteceu. Seika retribui o favor, dizendo a ela que ela deveria desistir, e ele é declarado o vencedor. Depois da luta, Seika diz que foi por pouco, mas isso é confuso para Yuki. Seika explica que invocadores são banidos, então se eles percebessem que ele invocou um demônio, ele teria sido desqualificado. Enquanto Seika retorna para as arquibancadas, Ita está preocupada com ele. Depois de ver Kyle matar seu oponente, ela acha que Seika deveria simplesmente desistir do torneio. Seika garante a ela que ele ficará bem, e Ama comenta sobre o quão rápido sua luta terminou, dizendo que não é divertido assistir suas lutas. Ela se pergunta se ele vai se juntar à Guarda Imperial se ele vencer o torneio, mas Seika diz que pretende recusar. Amu fica aliviada ao ouvir isso, embora ela tente não demonstrar. Seika diz que não tem garantia de vencer, mas Amu não consegue imaginá-lo perdendo, enquanto Ita ainda está preocupada. A próxima luta da segunda rodada começa, e é a vez de Mabel lutar. Sua oponente é Haru, uma maga da terra altamente habilidosa. Quando a luta começa, Haru ataca usando sua explosão de rochas, mas Mabel corta direto através dela. Haru fica surpreso e continuamente dispara sua explosão de rochas, mas Mabel consegue parar todas elas. Haru recua e começa a entoar para usar sua magia avançada. Ele invoca uma parede para se proteger, mas Mabel joga facas e destrói a parede. Haru cria várias paredes, mas Mabel as derruba usando suas adagas. Amu se pergunta como ela está fazendo isso, e Seika acha que ela deve estar usando magia da gravidade para tornar suas armas mais pesadas que as pedras. Ela continua destruindo as paredes, e Haru tenta contra-atacar, mas Mabel avança contra ele e destrói seu cajado. Haru admite sua derrota, e Mabel é declarada a vencedora. O locutor chama Mabel de heroína imparável, e Seika se pergunta por que ela está sendo chamada de heroína. Amu diz a ele que Mabel era o nome da segunda heroína, e ela até usa a mesma arma, mas Seika chega a uma conclusão. Naquela noite vemos um homem enviando um pombo-correio, mas ele é interceptado e Seika aparece. Ele acusa o homem de trabalhar para os demônios, mas o homem finge não saber do que ele está falando. Enquanto ele passa, ele tenta atacar Seika, mas ele é contido pelas vinhas de Seika. Seika revela que o viu conversando com um traficante de informações usando um de seus Shikigami. Seika pergunta a ele sobre a mensagem que ele estava enviando, mas o homem se recusa, dizendo que nunca vai falar mesmo que seja torturado. Seika invoca um de seus demônios, Satori, e enquanto o homem olha para ele, Satori consegue ler a mente do homem.
Seika faz perguntas a ele e descobrimos que ele está trabalhando para os demônios. Seika adivinha que ele está atrás do herói e o homem fica surpreso porque deveria ser um segredo. Seika pergunta o nome do herói que ele está atrás e acaba sendo Mabel. Seika se pergunta por que ele acha que ela é a heroína, e é porque ela corresponde à descrição dada por seu espião. Mas como Seika eliminou Cordell, eles não podem mais confirmar. Depois de aprender tudo isso, ele libera o homem de suas vinhas, mas diz a Satori que ele pode comê-lo como recompensa. O homem fica horrorizado e é devorado pelo monstro. Satori comenta que teve que ser feito, dizendo que é muito perigoso deixá-lo ir, mas ele estava realmente lendo a mente de Seika, e Seika o ameaça por fazer isso. Satoru fica assustado e Seika abre seu portão para mandá-lo de volta. Yuki aparece e Seika se desculpa por assustá-la. Ele chama seu corvo e verifica a mensagem do pombo, mas acaba sendo criptografada e ele gostaria de ter mantido o cara vivo. Seika elabora o plano da academia. Era enviar Mabel para vencer e atrair toda a atenção como a falsa heroína para que os demônios parassem de mirar em Amu. Yuki está curiosa sobre a identidade de Mabel e Seika sugere que ela deve estar usando um nome falso, embora ele não se importe em investigar mais sobre ela, já que ela está lá para proteger Amu. No dia seguinte, Kaio eliminou seu oponente da mesma forma, graças ao seu olho maligno, e um garoto chamado Reinas, que pode usar todos os 4 elementos, também avança. Seika encontra Reinas, e ele diz que o verá nas finais. Todos têm falado sobre ele, já que ele pode usar todos os 4 elementos, e seu oponente na próxima rodada já desistiu. Seika enfrenta um necromante na terceira rodada, mas o derrota com facilidade, e Mabel também vence facilmente. Após sua luta, Mabel confronta Seika, dizendo a ele que ele deveria desistir antes de sua luta nas semifinais, mas Seika se recusa. Ela reconhece sua força e o avisa que ela terá que ir com tudo contra ele, mas ela não quer acabar matando ele, mas Seika ainda se recusa a desistir. Há um anúncio repentino de que o próximo oponente de Kaio desistiu, então eles decidem adiantar a luta da semifinal entre Reinas e Kaio. Quando a luta começa, Reinas se fortalece com magia da luz para se proteger contra o olho maligno. Amu fica surpresa que ele possa usar magia da luz além dos 4 elementos. Reina começa a se gabar, já que ele é imune ao olho maligno, mas Kaio avança lentamente. Reinas atira sua bola de fogo, mas parece não ter efeito. Ele continua atacando usando todos os seus diferentes elementos, mas Kaio não se abala com os ataques e continua avançando. Seika acha que ele deve estar usando magia da gravidade, assim como Mabel. Reina começa a ficar desesperado e invoca um exército de golems para se defender, mas Kaio usa magia das sombras e destrói todos os golems em um instante. Reina avança contra ele, mas é parado quando Kaio o prende com sua sombra. Enquanto Kaio vai finalizá-lo, os juízes encerram a luta, e Kaio é declarado o vencedor, avançando para as finais. À noite, Seika pensa em voltar para a academia após as finais, e Yuki o lembra de não vencer. Enquanto ele tenta dormir, Yuki de repente se transforma dizendo que quer dormir com ele. Seika diz que eles dormem juntos o tempo todo, mas Yuki diz que faz séculos desde que ela assumiu sua forma humana. Seika tem um pressentimento e percebe Mabel no telhado graças ao Shikigami. Ele pula em Yuki, deixando-a feliz, mas há uma explosão e Mabel faz sua entrada. Seika se prepara para uma luta e Mabel joga suas facas nele. Ela o derruba da janela, mas ele consegue se afastar dela. Ele tenta prendê-la com seu feitiço de vinha, mas Mabel é capaz de se defender. Ela avança contra ele, mas Seika escapa usando seu talismã de clone. Seika consegue detê-la, e ele tenta falar com ela. Mabel acha estranho que ele queira conversar depois que ela acabou de atacá-lo, mas Seika consegue ver que ela não estava tentando matá-lo. Ela revela que estava apenas tentando quebrar alguns de seus ossos para que ele tivesse que desistir de sua luta. Ela está determinada a chegar às finais e pede a ele para desistir mais uma vez. Seika revela que sabe que ela é uma substituta para Amu, sugerindo que sua missão é vencer o torneio se passando pelo herói para atrair a atenção dos demônios. Mabel fica surpresa com o quanto ele sabe, mas revela que sua informação está errada, revelando que sua missão não é vencer o torneio, mas é ser morta por Kyle, para que os demônios pensem que o herói morreu. Ela revela que tanto ela quanto o Kyle foram treinados pelos mercadores Legrok. Os mercadores Legrok pegam crianças escravas talentosas e as treinam para se tornarem soldados. Ela menciona que os mercadores estão testando Kyle para ver se ele se tornou um soldado de verdade.
Seika está curioso sobre o que ela quer dizer, e Mabel revela que quando os mercadores fazem um soldado, eles fazem uma operação onde abrem o crânio e gravam magia no cérebro, fazendo com que o soldado não sinta mais medo ou dúvida, tornando-o perfeitamente obediente. Os mercadores treinam crianças em grupos de 4, vivendo e treinando juntos. Eles são ensinados a confiar e encorajar uns aos outros, mas eventualmente apenas um é escolhido para passar pela operação. E eles são então encarregados de matar seus 3 amigos como um teste final para se tornarem um soldado. Como ela era descartável, eles decidiram usá-la nessa missão para enganar os demônios, e ela revela que é a pessoa final que Kyle precisa matar. Embora sua missão seja morrer, Mabel planeja chegar às finais para poder matar Kyle. Ela diz que Kyle matou seu irmão, então ela quer se vingar. No entanto, Seika percebe sua mentira, adivinhando que Kyle é na verdade seu irmão. Ele consegue ver que seu cabelo é tingido e que ela tem os mesmos olhos que ele. Vendo o que ele descobriu, Mabel diz que antes da operação de seu irmão, ele disse a ela que se ele se tornasse uma pessoa diferente após sua cirurgia, então ele queria que ela o colocasse para descansar. Ela não consegue mais reconhecê-lo como seu irmão porque seu irmão nunca mataria sem motivo, então ela planeja seguir sua instrução e colocá-lo para descansar. Seika se pergunta se ela pode sequer vencê-lo, mas Mabel está determinada a tentar, não importa o que aconteça, já que ela provavelmente vai acabar morta, independentemente do resultado, porque os mercadores se livrariam dela. Depois de ouvir tudo isso, Seika decide que ele será quem chegará às finais e derrotará Kyle. Mabel fica surpresa ao ouvir isso, e Seika diz que ela não precisa ser quem vai vencer Kyle. Mabel diz que já é tarde demais para ela, sugerindo que ele não entende porque eles são de mundos diferentes. Ela não tem ideia do que faria, mas Seika diz a ela que ela pode simplesmente voltar para a academia. Ela sabe que os mercadores nunca permitiriam isso, mas Seika promete que ele pode protegê-la. Mabel não acredita nele, mas Seika afirma que ele é o mais forte que existe. Ele sugere que, se seu irmão tivesse um pedido final, ele gostaria que sua irmã pudesse ser livre. Mabel agradece a ele, mas jura ir com tudo para vencer contra ele. No dia seguinte, é hora da luta da semifinal deles. Mabel empunha um machado de batalha gigantesco nesta rodada, dizendo que ela terminou de fingir ser a heroína. Seiko está animado para ver seu verdadeiro poder, mas Mabel o chama de pirralho nobre, dizendo que ele não tem chance. A luta começa e Mabel parte para a ofensiva. Ela corta os escombros, atacando Seika, mas Seika evita graças ao seu talismã. Seika está impressionado com sua velocidade, pensando que ela deve usar magia da gravidade para clarear seu machado. Ele a ataca com algumas pedras, mas ela se esquiva. Ela joga adagas infundidas com sua magia da gravidade, mas Seika as bloqueia facilmente. Ele contra-ataca usando suas vinhas, mas Mabel se liberta. No entanto, seu machado fica muito pesado, como Seika menciona que ele o tornou 1000 vezes mais pesado. Ele ataca com vinhas mais uma vez, mas desta vez elas são infundidas com mercúrio, tornando-as muito mais fortes. Ele pega o machado dela, mas Mabel diz a ele que ele não conseguirá nem levantá-lo, mas usando um de seus talismãs, ele o torna mais leve e o ergue para ela. A luta é encerrada, e Seika é declarado o vencedor. Seika a tranquiliza e diz para ela deixar Kyle para ele. As finais são as próximas, e os lutadores tomam suas posições. Seika se desculpa por interromper seus planos, mas Kyle está apenas feliz que Mabel esteja viva para que ele possa matá-la mais tarde. Seika tenta raciocinar com ele, mas Kyle diz para ele cuidar de sua própria vida. A luta deles começa, mas antes que Kyle possa ativar seu olho, Seika invoca uma névoa vermelha que cobre completamente o campo. Seika ataca com suas chamas, mas não tem efeito. Graças à magia da gravidade de Kyle, Seika muda sua tática, invocando suas vinhas de mercúrio para conter Kyle, mas ele consegue se libertar usando sua magia das sombras. Kyle continua se aproximando, mas Seika invoca um portão, trazendo à tona um minotauro. Kyle ataca com sua sombra, mas não tem efeito na besta. O minotauro o afasta e Seika sugere que se ele pudesse sentir medo, ele provavelmente não teria escolhido uma luta tão imprudente. Seika planeja deixá-lo viver, mas ele é repentinamente afligido por uma maldição. Seika estabelece sua barreira para bloquear a maldição e as marcas desaparecem. No entanto, ele já sofreu muito dano e ele cospe sangue. Kyle se agarra a ele e transmite sua mensagem final para Mabel. Irritado por ter perdido para uma maldição, ele se recusa a perder. Ele ativa sua técnica e se prepara para trazer Kyle de volta dos mortos. Yuki implora para ele parar, dizendo que a técnica atrairá muita atenção, lembrando-o de como as coisas terminaram para ele em sua vida anterior, e Seika acaba cancelando sua técnica. Após a luta terminar, Kyle se foi, mas Seika explica que ele o vaporizou completamente, e os oficiais acreditam nele. Ele é declarado o vencedor do torneio e pode ficar com o prêmio em dinheiro.
Ele havia escondido o corpo de Kyle em seu vazio, para que Mabel pudesse dar a ele um enterro adequado. Mabel agradece a ele por sua ajuda, e Seika transmite a mensagem final de Kyle. Ele pede desculpas por quebrar seu trevo, e vemos que quando crianças, ela tinha um grampo de cabelo que amava, mas ele o quebrou acidentalmente. Mabel chora ao se lembrar e ela se despede de seu irmão. Mabel se pergunta o que acontecerá com ela agora, mas Seika garante a ela que ela pode simplesmente voltar para a academia, e ele cuidará do resto. Eles explicam tudo para Amu e Ifa, embora Seika omita a parte sobre Mabel se passando pela heroína. Amu para Mabel e exige uma revanche, mas Mabel não está no clima. No entanto, Amu insiste. Elas começam seu duelo, mas desta vez Amu usa magia, cortando direto através da espada de Mabel. Ela revela que também pode usar a magia da gravidade agora e diz para ela não a subestimar. Ela diz que agora estão quites e ela está feliz por ter outra parceira de treino. Mabel fica um pouco confusa, mas elas acabam decidindo se dar bem. Elas voltam para a academia e Seika se encontra com a diretora. Ele revela que descobriu o plano delas de usar Mabel, mas a diretora revela que a enviou para o torneio a fim de salvá-la. Ela teve pena dela, vendo o quão talentosa ela era, então ela criou uma maneira de fazê-la perder sem morrer. Ela chama Seika de seu trunfo, mas Seika se pergunta o que ela teria feito se ele tivesse perdido. Ela diz que está por perto há muito tempo, e tem uma maneira de dizer o quão forte alguém é. Seika se pergunta quantos anos ela tem, mas ela o chama de Rude. No entanto, ela diz que parou de contar depois que fez 300 anos. A diretora garante a segurança de Mabel na academia, mas diz para ele mostrá-la as cordas, já que esta é uma vida completamente diferente para ela. Mais tarde, Seika se encontra com a equipe, e Mabel mudou seu cabelo de volta para sua cor original. Mabel tenta escapar sorrateiramente, mas Seika a chama. Mabel o acha muito rigoroso como tutor, mas Seika diz a ela que ela precisa estudar porque não conseguiu passar no exame de admissão. Mabel está em lágrimas, e ela implora por ajuda a Boife, mas a Boife diz que Seika está realmente pegando leve com ela, e isso a deixa atordoada. As férias de verão se aproximam, e Ama se pergunta como os outros vão passá-las. Seika diz que foi solicitado a investigar dragões no país de Astélia. Seu pai havia sido solicitado, mas ele está muito ocupado, então Seika está sendo enviado em vez disso. Amu pede para ir junto, mas Seika lembra que seus pais estão esperando por ela. Mabel diz que não tem planos e também pede para participar, mas Seika diz a ela que ela precisa colocar seus estudos em dia. Ele pede para Ita se juntar a ele, e ela rapidamente concorda. De repente, duas pessoas entram no salão. Eles se aproximam de Seika e se apresentam como Cecílio, o primeiro príncipe de Astélia, e sua atendente Elfa Liz. Seika troca cumprimentos, mas Cecílio logo é atraído por Ifa. Ele imediatamente pede para ela se juntar ao seu harém e se tornar uma de suas esposas. Todos ficam chocados e Ita explica que ela é serva de Seika. O príncipe pede para comprar Ita por um preço alto, e Seika fica atordoado. Liz diz a Cecílio que ele está fazendo cena, então eles se mudam para uma sala privada para discutir. Eles começam a falar sobre a investigação do dragão. De acordo com as lendas, o dragão foi originalmente chocado de um ovo pela família real. Cecílio explica que o dragão teria vivido ao lado de humanos por mais de um século, mas recentemente ele começou a agir de forma estranha, atacando campos e até mesmo gado. Então Cecílio diz a Seika para investigar o que está acontecendo. Ele então volta sua atenção para Ifa, mas Liz o lembra de se comportar. Após a reunião, Seika é emboscado por Amu e Mabel, que querem saber o que está acontecendo. Elas estão preocupadas com Ifa sendo entregue ao príncipe, mas Seika acha que poderia ser uma boa oportunidade para ela, se ela estiver interessada. Elas dizem a ele que não há como ela querer isso, e que ele nem deveria mencionar isso para ela. Mas Seika está confuso sobre isso, não querendo negar a ela esta oportunidade. 2 dias depois, ele e Ifa se juntam à caravana do príncipe para Astélia e Seika luta na viagem. Eles falam sobre como vão ver um dragão de verdade, e a Ifa menciona como o príncipe a pediu para andar com ele. Ela acha que ele estava apenas brincando sobre ela se juntar ao seu harém, mas parece um pouco lisonjeada com isso. 9 dias depois, eles chegam à capital de Astélia. Eles acham os arredores muito bonitos, mas Cecílio menciona que o dragão fez com que as pessoas vivessem com medo, e o comércio se tornou difícil. O dragão voa sobre suas cabeças, e Seika observa o tamanho dele. O dragão de repente mergulha em direção a eles, passando voando por eles. Ouvimos um feitiço sendo entoado, e um impressionante tigre de lava é invocado. Ele ataca o dragão, errando por pouco, e o dragão voa para longe. O tigre volta sua atenção para Ifa e avança contra ela, mas Seika consegue detê-lo bem a tempo, embora o tigre comece a derreter os arredores.
Seika corre para lá, e ele se prepara para destruir o tigre, mas ele é repentinamente contido e conhecemos Zack, o invocador. Ele repreende o tigre por correr solto e o retorna para seu livro. O príncipe chega correndo e avisa Zack que ele quase machucou seus convidados, mas Zack diz que estava apenas tentando afastar o dragão, dizendo que ele tem se aproximado ainda mais ultimamente e começou a atacar as pessoas. Seika se pergunta qual é o problema dele, e o príncipe explica que Zack é o chefe de alguns mercenários que ele contratou. Zack se pergunta como uma criança como ele pode ajudar com o problema deles, e Seika se pergunta por que ele contratou mercenários. O príncipe admite que está tentando caçar o dragão como uma forma de resolver seu problema. Seika diz a ele para reconsiderar, dizendo que seria impossível para o tigre de lava realmente matar o dragão. Zack diz que ele não sabe do que está falando, alegando ter matado vários dragões no passado. Os dois começam a se acalorar, mas o príncipe os separa. Ele manda Zack embora e repreende Seika por provocá-lo. Seika pede desculpas, dizendo que perdeu a cabeça porque Ethel foi colocada em perigo. Ele continua perguntando se a caça ao dragão foi aprovada pela rainha, já que o dragão é o símbolo do país, mas Cecílio afirma que tudo foi deixado ao seu critério e lembra Seika de seu lugar. Seika se vira para Ifa e pergunta por que ela não se defendeu com magia, mas Ifa diz que estava com medo e congelou. Ele a repreende, dizendo que ele nem sempre estará por perto, então ela precisa ser capaz de se defender. Ele se pergunta se foi um erro trazê-la, e ela começa a lacrimejar. O príncipe tenta acalmá-lo, dizendo que é natural ficar com medo diante de tal criatura. Seika diz que este é um assunto entre os dois, e diz a ela que se ela não for capaz de lutar, então ela deve pelo menos correr ou pedir ajuda. Enquanto eles retornam para sua carruagem, Seika se sente mal por repreendê-la, mas se lembra de uma época em que um de seus amigos congelou e acabou sendo comido por um dragão, então ele não quer que isso aconteça com Ifa. No dia seguinte, eles vão para a biblioteca para descobrir mais sobre os dragões. Seika descobre que algo semelhante aconteceu no passado. Alguns 100 anos atrás, a rainha chocou o dragão de um ovo e ele viveu ao lado do povo. Eventualmente, outro dragão chegou em Astelia e eles começaram a viver juntos nas montanhas. Mas depois de 50 anos, os dragões se tornaram mais hostis, e foi porque eles tiveram um bebê. A Ethel se pergunta o que aconteceu com os bebês e eles teriam deixado o ninho depois que se tornaram adultos. Depois de outros 50 anos, a dragão fêmea morreu de velhice. E tudo isso foi 100 anos atrás. Ita acha que a situação é diferente, já que deveria ser apenas um dragão macho, então não pode ser sobre proteger seus filhotes. Seika decide que seria melhor apenas subir a montanha para ver por si mesmo. Ifa acha que é muito arriscado, mas Seika está confiante de que pode escapar se precisar. Mais tarde naquela noite, Ita vai para o quarto dele. Ela diz a ele que o príncipe estava perguntando por ela, e ela não sabe o que fazer. Seika diz a ela que ela não precisa ir e a convida para ficar em seu quarto durante a noite. Ele oferece a cama para ela, mas ela diz que é o suficiente para os dois. Eles vão para a cama e Seika se pergunta o que ela acha do príncipe. Ele se pergunta se ela considerou a oferta dele, dizendo que ela não precisa se preocupar com ele. Ita acha que ele está tentando se livrar dela, pedindo desculpas pelo dia anterior mais uma vez. Seika diz que não era isso que ele queria dizer, e Ita se pergunta por que ele está trazendo isso à tona. Ele diz que poderia ser uma boa oportunidade para ela, e Ita se pergunta como ele se sentiria se ela o deixasse. Ele diz que se sentiria sozinho, mas seria capaz de aceitar. Ita diz que vai considerar, embora a vejamos em lágrimas. Pela manhã, Ita já se foi, e Yuki aparece de repente. Ela se sente mal por Ita, lembrando-o de como Ita é apaixonada por ele. Seika acha que eles são apenas amigos de infância, mas Yuki consegue perceber que ela sempre o amou. Seika confronta o príncipe sobre seus avanços em relação a Ifa. Ele se pergunta por que o príncipe é tão atraído por ela, e o príncipe diz que acha tanto sua aparência quanto sua inteligência atraentes. Ele pede para comprar Ita mais uma vez, mas Seika se recusa. No entanto, ele diz que se Ita estiver disposta, ele não ficará no caminho deles. Seika continua dizendo ao príncipe que está indo para a montanha para ver o dragão. O príncipe sabe que isso levará alguns dias, então ele acha que poderia ser o momento perfeito para fazer uma jogada. Seika se despede de Ifa e ele vai para a montanha. Enquanto Ifa retorna para seu quarto, ela é abordada por Liz. Liz conta a ela sobre a Terra e como ela é abundante em mana. Ela revela que consegue ver os espíritos ao redor de Awaifi e sugere que Awaifi deve ser descendente dos elfos. Ela tenta convencer a Ifa a se juntar ao harém, mas ela só consegue pensar em Seika. Liz se pergunta se ela está satisfeita em ser uma escrava e sabe que Ita deve estar ciente de que Seika é um monstro.
Ita está confusa com o que ela quer dizer, e Liz menciona como os espíritos ao redor de Seika parecem evitá-lo ativamente, assim como evitariam demônios. Ita acredita que Seika é humano, já que eles cresceram juntos, mas Liz aponta que ela não conhece a mãe dele, que poderia ter sido um demônio. Ita insiste em acreditar em Seika, e Liz decide mostrá-la o harém. Enquanto Liz a mostra, o harém não é o que você esperaria. Na verdade, é mais como uma escola, treinando jovens mulheres para serem as futuras líderes e funcionárias do reino. Liz menciona que a mãe do príncipe é a monarca atual, e ela é amada por todas as pessoas. O príncipe está preocupado em corresponder a ela, então ele está tentando provar a si mesmo, correndo para resolver seus problemas com o dragão e encontrando uma noiva para si mesmo. Liz diz que o conhece desde que ele nasceu e garante que ele é uma boa pessoa, então ela espera que Ita fique ao lado dele. Enquanto isso, Seika sobe a montanha e encontra o dragão. O dragão imediatamente cospe fogo nele, mas Seika bloqueia com sua barreira. O dragão alça voo e mergulha, mas Seika teleporta com seu talismã. Ele abre um portão e invoca um de seus demônios, que solta um grito intenso que faz o dragão se ajoelhar. Seika cria uma rede à prova de fogo e prende o dragão. Yuki se pergunta por que ele não começou com a rede, mas Seika diz que não queria machucar o dragão prendendo-o em pleno voo. Seika vai ao ninho e encontra um ovo. Yuki acha estranho, já que o dragão deveria ser macho, mas Seika diz que algumas criaturas podem mudar de gênero e até se reproduzir sozinhas. Ele cuida do ovo e percebe que as lendas sobre a família real chocar um dragão provavelmente eram verdade. Ele começa a reaquecer o ovo e pensa que o dragão estava lutando para mantê-lo aquecido. Como sabem porque o dragão ficou agressivo, Seika acha que é hora de voltar, mas o dragão insiste em mantê-lo por perto. Enquanto isso, Ita é levada para ver o príncipe. Ele conversa com um homem chamado Gruid, que examina Ita como um espécime. Levando em conta sua educação e habilidade mágica, ele chega a um preço do que ela vale. O príncipe concorda com o preço e confirma com seu subordinado. Ita está confusa sobre o que eles estão falando e o príncipe tira um saco enorme de ouro dizendo que ela será libertada. Ita menciona que precisariam da permissão de Seika, mas o príncipe insiste que está pagando tanto que Seika não poderia recusar. Ele até sugere abolir a escravidão para forçar Seika a vendê-la para ele. Ita tenta recusar e o príncipe se pergunta por que ela escolheria ser escrava. Mas Ita diz que mesmo como escrava, ela pode escolher o que faz. O subordinado do príncipe volta com a papelada, dizendo que precisam da impressão digital de Ita. O príncipe hesita, mas o homem diz que Ita acabará percebendo que isso foi para o próprio bem dela. O príncipe manda seus guardas deterem a Uif, e ela se prepara para se defender, mas Liz cria uma barreira que bloqueia sua magia. Usando sua magia, ela corta o dedo de Aoife e se prepara para pegar sua impressão digital, mas naquele momento o dragão chega e a barreira é destruída. Seika aparece e pede desculpas por chegar de tal maneira. Ele explica a situação com o dragão e diz que precisa de um usuário de fogo para ajudar a aquecer o ovo. Ele vê Ifa e pede sua ajuda. Luz adverte para não ir, mas Ifa admite que o ama, e os dois voam para longe. Quando chegam ao ninho, são repentinamente atacados pelo tigre de lava. Seika o impede com sua magia e chama Zect para sair do esconderijo. Zect e seus homens aparecem e Seika percebe que estavam usando o príncipe para chegar ao ovo do dragão. Vendo que Seika percebeu seus planos, Zect decide se livrar dele. Ele comanda seu tigre para atacar, mas ele é explodido por um geyser de água. Seika está surpreso, e Oife se recusa a ter medo como da última vez. O tigre ataca novamente, e Zeke manda seus homens atacarem, mas Seika usa seu ataque Inferno Branco, liberando uma enorme explosão de chamas brancas que vaporiza completamente o tigre. Zect se pergunta quem é Seika, e ele apenas se autodenomina o mago mais forte do mundo. O dragão se aproxima e todos os homens de Zeke fogem, mas Seika os captura com suas vinhas, e Ifa reduz seu livro a cinzas. Seika elogia Ifa e fica impressionado com o fato de ela ter aprendido magia da água, dando-lhe um tapinha na cabeça. Seika informa o príncipe revelando que Zect o estava enganando, e o príncipe os tranca. Seika continua a relatar sobre a razão que fez com que o dragão se tornasse agressivo, e sugere que, se o príncipe ajudar a chocar o ovo, o dragão mais uma vez verá o povo como sua família e protegerá as terras.
mas o príncipe não está feliz com a solução, pensando que será visto como indeciso e não satisfará a corte imperial. Ele pede a Seika para matar o dragão, sugerindo que, como ele tem permissão para entrar no ninho, poderia envenenar o dragão. Seika não consegue acreditar no que ele está pedindo, e o príncipe diz que ele deve fazer isso para provar que é digno de ser o próximo rei. Seika se recusa, e o príncipe chama seus guardas, dizendo que Seika é suspeito de influenciar magicamente o dragão. O príncipe continua dizendo a Ifa que ela agora está livre e que Seika é perigoso, mas Seika entra no caminho e começa a perder a paciência, repreendendo o príncipe e chamando-o de criança, dizendo que nunca entregará Ifa a ele. Seika se preocupa por ter ido longe demais, mas Luz começa a rir e diz aos guardas para recuarem. Ela pergunta o que Aoife pensa sobre tudo, e Aoife mais uma vez se recusa à oferta do príncipe, dizendo que só quer voltar para a academia com Seika. Liz diz ao príncipe que ele deveria desistir, e ela oferece suas desculpas a Seika, que também pede desculpas por perder a paciência. Ela tem uma conversa particular com Ita e percebe que ela insiste em estar com Seika. Ela pega sua mão e lhe dá alguns espíritos de luz que são bastante raros e podem ser usados para a cura. Ita a lembra de uma princesa élfica dos contos de fadas e ela lhe deseja o melhor. Enquanto eles voltam para a academia, Seika se pergunta que tipo de caras ela gosta, e ela o descreve, dizendo alguém inteligente, forte, gentil e um pouco solitário. Seika acha que ela é muito exigente, pensando que ela pode não conseguir encontrar um cara assim, mas Ita acha que não será muito difícil. Em outro lugar, vemos um grupo de demônios lutando contra um bando de monstros. Os demônios têm habilidades impressionantes e destroem facilmente os monstros. Os demônios cercam um homem que está chocado por terem derrotado suas armadilhas de monstros tão facilmente. O chefe pede ao homem para mostrar o caminho, mas o homem não confia nele. De repente, a carta na manga do homem aparece e, usando seus olhos, o chefe pode ver que é um ciclope ancião. O chefe decide lidar com isso sozinho. Quando o ciclope o ataca, ele destrói facilmente a arma. Ele avança contra o ciclope, que dispara um laser de seu olho, mas o chefe o bloqueia e elimina o ciclope. Os outros demônios ficam impressionados. Eles acabam com o homem e parece que estão em uma missão para encontrar e matar o herói. De volta à academia, Seika diz a Amu que quer que ela conheça sua família. Ela fica chocada, e Ifa aceita que ele quer ficar com Amu, mas Seika esclarece as coisas, dizendo que vai voltar para casa durante as férias e seu pai queria conhecer o mago que pode usar todos os elementos. Amu concorda, e Seika convida Mabel para ir também. Quando ele está sozinho com Yuki, descobrimos que ele não está muito interessado em ir para casa, mas parece que é outra pessoa que quer conhecê-los. Quando chegam, são recebidos por seu irmão mais velho, Luft. Seika apresenta seus amigos, e o pai de Aoife, Eidos, fica feliz em ver sua filha. Eles são repentinamente interrompidos quando Glee aparece. Seika se preocupa que ele ainda esteja bravo por tomar seu lugar na academia. O Glee quase agradece a ele e fica feliz por ele ter se juntado ao exército. Ele ainda se lembra de ter sido humilhado, então exige um duelo com Seika. Amu intervém para enfrentá-lo e Seika diz que vai duelar com ele se ele vencer. A luta começa e Amu passa para a ofensiva. Gly escorrega e Amu tenta dar o golpe mortal, mas Gly canta um feitiço, o que a surpreende, e ele a desarma naquele instante. Amu reclama que ele trapaceou com magia, mas Gly diz que não lançou um feitiço de verdade. Gly exige lutar com Seika, mas antes que possam, a princesa Fiona aparece de repente. Gly é seu cavaleiro, e ela diz a ele que ele perderia a luta contra Seika, então ele cancela a luta. Seika fica surpreso ao vê-lo ouvindo alguém, e Gly apresenta Fiona como a princesa sagrada, o que é um choque para todos. Enquanto eles entram, Yuki se pergunta o que é uma princesa sagrada, e descobrimos que não é um título oficial, mas ela nasceu do imperador e de uma sacerdotisa, então ela tem o sangue de ambos. Alma se pergunta por que a princesa sagrada está aqui, mas ela diz a eles que queria conhecê-la. Vendo que ela se parece com o herói das lendas, Fiona se lembra de uma visão que sua mãe teve. Ela diz a eles que ficará por alguns dias e pede que a acompanhem quando ela voltar para a capital. Depois que ela sai, Alma fica desconfiada de como Seika sabia que ela estaria aqui. Vemos o pai de Seika em seu escritório e ele diz a Eidos para falar livremente, perguntando se ele está bravo por ter mandado Ita para a academia, mas Eidos está mais chateado por ela estar servindo Seika porque o acha assustador, mas o pai de Seika diz que ele tem se saído bem na academia. Todos jantam juntos e a princesa estranhamente fala sobre ser reencarnada, mas Seika muda de assunto. Seu pai o elogia por sua investigação do dragão, e sua mãe diz a ele para escrever para eles com mais frequência.
Seika fica surpreso ao ouvir isso, porque ele sempre foi ignorado por ela durante toda a sua vida. De volta ao seu quarto, Amu vem visitá-lo. Ela só quer passar um tempo e pergunta se ele planeja continuar com mais estudos depois que se formar, dizendo que provavelmente vai voltar a ser uma aventureira. Mas Seika se lembra da época em que ficaram presos na masmorra juntos e ele prometeu que iria se aventurar com ela, então ele planeja se tornar um aventureiro também. Amu fica surpresa que ele esteja levando sua promessa tão a sério, mas fica feliz que possam ficar juntos. No dia seguinte, Seika mostra a cidade para a princesa. Glai lembra a ele que eles deixaram os outros cavaleiros para trás, então eles precisam manter a princesa segura. A princesa segura a mão de Seika para não se perder e eles exploram o mercado. Eles experimentam um pouco da comida, mas começam a se destacar. Ao passarem por um canteiro de obras, há toras que caem de repente, mas Glai usa sua magia do vento para destruí-las, e Amu cria um golem para protegê-los. Seika agradece a ajuda deles, mas a princesa fica brava com ele por não fazer nada. Seika acaba comprando um presente para ela e a ajuda a colocá-lo. A princesa não tem certeza de como ela está, mas Seika usa magia para criar um espelho para ela. Glee acha que sua magia é estranha, mas a princesa está feliz com o presente. Mais tarde naquele dia, Seika encontra Glai treinando muito, e ele pode ver por que a princesa o escolheu para ser seu cavaleiro. Mas Glee diz que não foi escolhido por suas habilidades, mas por um motivo diferente, revelando que a princesa tem a habilidade de ver o futuro. Seika se pergunta se é verdade, mas Glee diz que sua mãe era uma oráculo, que viu a profecia do herói e do rei demônio. Seika se pergunta por que ele está contando tudo isso, mas Glee o adverte para não atrapalhar. No dia seguinte, a princesa procura por Seika, mas usando seus talismãs, ele consegue evitá-la. Yuki se pergunta como funciona sua habilidade de ver o futuro, dizendo que soa como sua habilidade de adivinhação, mas Seika explica que a adivinhação é limitada, usando informações e ferramentas para obter alguma visão, mas sua habilidade é completamente diferente. Enquanto a alma passa, Seika a surpreende de dentro do arbusto. Ela acabou de perder para Glai novamente, e Seika acha isso estranho, já que ela deveria ser mais forte que ele. Ela menciona que a princesa parece solitária jogando xadrez sozinha, então Seika se junta a ela. Parece que não há ninguém disposto a desafiá-la, então ela pergunta se ele sabe jogar. Seika diz que é apenas um iniciante, então a princesa lhe dá uma vantagem, deixando apenas seus peões. Seika acha que será unilateral, mas a princesa lhe oferece uma aposta, dizendo que o vencedor pode pedir ao perdedor para fazer qualquer coisa. Seika hesita, então ela diz a ele que se o pedido for demais, ele pode recusar. Seika concorda, e eles começam a jogar. Enquanto jogam, a princesa pergunta a ele qual ele acha que é a peça mais forte, e ele diz que eles mesmos são os mais fortes porque não lutam diretamente e controlam todas as outras peças das sombras. A princesa diz que a maioria das pessoas chamaria o rei ou os cavaleiros dragões de os mais fortes, mas ela acha que as peças mais fortes são aquelas que não estão no tabuleiro. Além do rei e dos soldados, há a massa de pessoas que vivem no país. Ela nunca teve o rei ou os cavaleiros do seu lado, então ela ganhou o apoio das massas e está confiante de que vai ganhar. Seika se pergunta se é isso que ela viu com sua visão do futuro, e ela fica surpresa que ele saiba sobre isso. Seika desiste da partida e a princesa quer ganhar seu apoio, então ele pergunta a ela sobre suas verdadeiras intenções. Ela diz que quer salvar as pessoas, descrevendo um grande buraco onde as crianças estão brincando ao lado. Elas não percebem, então eventualmente cairão. Então ela quer salvá-las, mas não pode dar nenhum detalhe específico, preocupada que isso possa mudar o futuro. Ouvindo isso, Seika concorda em ajudá-la como puder. É hora de voltar para a capital e Lutz se despede deles. Mabel gostaria de poder ficar mais tempo porque ela acabou de relaxar, mas Seika lembra de que precisa voltar aos estudos. Eles partem e Seika viaja com Glee e a princesa porque é a carruagem mais estável. Glee fica surpreso que Seika tenha tanta fraqueza e Seika observa sua caravana. De repente, há uma explosão, mas apenas uma carruagem chamariz foi destruída. Seika sai e vê que eles estão sendo atacados por bandidos. O líder dos bandidos ordena que seus homens revistem as carruagens e disparem suas flechas contra Seika, mas Seika se prepara para o ataque, criando uma nuvem magnética que bloqueia todas as flechas. Os bandidos tentam atacar usando magia, mas Seika bloqueia facilmente com sua barreira. Glai e seus homens começam a revidar e a princesa pede que os bandidos sejam levados vivos. Então Seika usa suas vinhas, que instantaneamente prendem todos os bandidos. Seika se encontra com a gangue e eles se perguntam por que os bandidos tentaram atacar quando tinham um exército, e o que eles vão fazer com eles. Seika é chamado pela princesa, que agradece sua ajuda.
Ele pergunta se ela sabe quem está atrás dela, mas ela tem muitos inimigos para saber quem era. Seika se pergunta o que ela fará com os bandidos, mas ela já previu isso, então já preparou um monte de carruagens sobressalentes para levá-los de volta à capital para interrogatório. Seika acha que poderia ser perigoso se eles se soltassem, mas a princesa diz que os bandidos se comportarão porque estão esperando por seus reforços. Seika acha que isso os torna ainda mais perigosos, mas ela diz que seus reforços não virão, então não há necessidade de se preocupar. Eles voltam para a capital e se separam. A princesa agradece a companhia deles e lembra Seika que estará sempre ao lado dele. Vemos o outro grupo de bandidos, mas parece que eles se depararam com o grupo de demônios e foram completamente destruídos. Eles continuaram em direção à capital, determinados a ter sucesso em sua missão de matar o herói. Seika é convidado pelo diretor para fazer um discurso de boas-vindas aos novos alunos, dizendo que geralmente é uma honra ser escolhido, embora ela saiba que ele não se importa com isso. Seika aceita o pedido, e Yuki se pergunta se está realmente tudo bem, porque isso o fará se destacar. Mas Seika diz que não é grande coisa, e se pergunta se ele tem jogado as coisas com muita segurança depois da maneira como morreu em sua vida anterior. Embora não se arrependa de ter feito amizade com as garotas, ele acha que estaria tudo bem, mesmo que ele se destacasse. Yuki se pergunta se ele estará enfrentando a ameaça que se aproxima, mas Seika diz a ela que será fácil para ele e ninguém saberá que foi ele. Vemos o grupo de demônios fora da cidade. O líder Zor observa que não há guardas imperiais ou aventureiros de alto nível para se preocupar, embora ele sinta algo que o deixe inquieto. Ele explica o plano aos outros, dizendo que eles se dividirão e conduzirão todos os alunos em direção ao prédio central, momento em que massacrarão todos e causarão caos até que o herói apareça. Zor garante a eles que eles terão sucesso e todos retornarão juntos. Os demônios estão confiantes de que vencerão e começam a se teletransportar para a cidade. No entanto, quando eles entram, encontram uma névoa vermelha cobrindo a área. O demônio, Ganis, percebe alguns alunos se aproximando e lança um ataque com suas chamas. Mas à medida que se aproxima, ele encontra algo estranho. Enquanto a bruxa Proceria e Lone, o domador de feras, exploram a área, eles conversam sobre como ambos ficaram mais fortes desde que seguiram Shor. Eles de repente notam um aluno correndo, e Lone envia seus lobos atrás dele. Eles o perseguem para dentro da névoa, mas depois de um tempo, Lone acha que algo está errado e chama seus lobos de volta, e eles acabam trazendo algo estranho para ele. Enquanto o rei Ogro Mudarev explora, ele se pergunta por que não vê ninguém. Ele de repente é atacado e Mabel aparece diante dele. Ela acha que ele está trabalhando para a Associação de Comerciantes, mas ele não tem ideia do que ela está falando. Eles começam a lutar trocando golpes e Mubariv fica impressionado com a facilidade com que Mabel pode empunhar seu machado, considerando-a uma oponente digna. Ele a joga para longe, mas Mabel joga suas adagas que Mubariv bloqueia com seu braço. No entanto, Mabel ativa sua magia que o prende com a escuridão, mas Mudarev se liberta facilmente porque tem resistência a toda magia. Ele avança contra ela, batendo com seu porrete, mas descobre que ela desapareceu estranhamente. Zor se encontra em um local estranho e Ganis chega apontando que este não era o ponto de encontro designado, mas parece que eles foram estranhamente guiados até lá e seus outros membros também chegam. Eles discutem seus estranhos encontros, mostrando os talismãs que cada um encontrou. Zor acha que algo está errado, então ele ordena sua retirada. No entanto, Seika de repente aparece, revelando que cada pessoa que eles viram era apenas um de seus Shikigami, embora ele diga a Mudarev que Mabel era real. Mudarev pode ver que Seika é forte, então ele fica animado para lutar com ele, mas ele instantaneamente perde a cabeça quando Seika corta um de seus talismãs, dizendo que sua resistência a maldições era muito baixa. Zor fica aterrorizado, mas Pressaria avança contra Seika, ativando seu terceiro olho, tentando transformá-lo em pedra, mas não funciona nele, e Seika invoca um de seus monstros, trazendo uma cobra gigantesca. Ele tem um terceiro olho interno que faz seu coração parar, e ela cai no chão. A cobra de Lone explode do chão, mas não é páreo contra a de Seika. Lone tenta usar sua habilidade de domar para fazer amizade com a cobra. Ele chama por ela, mas Zor diz pra ele correr, mas é tarde demais e a cobra o come. Seika acha engraçado ele ter tentado domá-la, mas diz que não funcionou porque tem um profundo ódio por humanos. Zor está incrédulo, lamentando que eles tenham desafiado Seika. Usando seus olhos especiais, ele pode ver todas as suas habilidades e que Seika é o verdadeiro rei demônio. Ele diz a Ganis para escapar com seu teletransporte enquanto ele segura Seika.
Mas Seika menciona como ele está protegendo Amu, e Zor fica devastado ao saber que o Rei Demônio se juntou ao lado dos humanos. Zor diz a Ganis para espalhar a notícia para seus aliados, e ele tenta ganhar tempo. Ele carrega seu ataque, mas Seika usa sua magia e o domina completamente. Quando a poeira abaixa, parece que Ganis conseguiu escapar. Fora da cidade, Ganis tropeça e não consegue acreditar que Seika é o Rei Demônio. Ele se assusta com um coelho em um arbusto, mas de repente é esfaqueado no peito e ele se pergunta como foi atacado. Mas vemos que era outra das maldições de Seika e até Yuki está um pouco assustada com seu poder. Mabel chega correndo, perguntando sobre Mudarev, enquanto ela se preocupa que ele possa estar atacando outra pessoa, mas Seika diz para ela não se preocupar, dizendo que ele já cuidou disso e diz para ela manter segredo. Algum tempo depois, os alunos estão tendo outra festa e Seika se pergunta o que ele deveria dizer durante seu discurso. Ele pergunta a Amu como ela se sentiu quando teve que fazer o discurso, mas ela lembra que seu discurso foi interrompido por demônios, mas ela teria falado sobre ficar mais fortes juntos e se tornar camaradas com todos. Seika se prepara para seu discurso, mas de repente há cavaleiros que interrompem procurando por Amu. Ela se identifica e os cavaleiros dizem a ela que ela está sendo acusada de crimes contra o Império, dizendo que ela matou um emissário demônio. Mas Amu está confusa sobre o que ele está falando, e os cavaleiros aprendem. Mabel se prepara para revidar, mas Seika diz para ela recuar, dizendo que Amu é inocente, então eles não têm nada com que se preocupar, e Amu é levada embora. Seika se encontra com o diretor e eles sabem que o Império está tentando incriminar Amu. Seika acha estranho que o Império esteja tentando se livrar do herói, e o diretor diz que está fazendo tudo o que pode para ajudar Amu, avisando Seika para não fazer nada muito precipitado. Mas Seika parece ter outros planos, duvidando de sua capacidade de salvar Amu. Quando Seika sai do escritório, ele diz a Ifa e Mabel para não se preocuparem porque o diretor está trabalhando para salvá-la, e eles devem confiar nela. No entanto, à noite, Seika invoca seu dragão, que ainda é desobediente em relação ao seu novo corpo. Ele o força a reconhecê-lo, e Yuki aparece avisando-o para não ir, e sugerindo que ele deveria desistir de salvar Amu. Ela acha que se ele usar todo o seu poder para resolver o problema, o país pode agir contra ele, e ele acabará morrendo como fez em sua vida anterior. Mas Seika não se importa, dizendo que destruirá qualquer um em seu caminho. Yuki percebe que ele está furioso, pensando em seu passado, e ela diz a ele para reconsiderar, mas ele diz a ela para conhecer seu lugar como é familiar. E ele ordena que seu dragão vá para a capital. Enquanto isso, vemos Alma trancada, pensando em seus amigos preocupados com ela e esperando que ela veja Seika novamente, mas ela de repente recebe um visitante. Seika voa em direção à capital, liberando seus talismãs que se transformam e o ajudam a olhar ao redor para encontrar Amu. Ele desce ao castelo e não está impressionado com sua segurança. No entanto, ele é notado por um guarda que sopra um apito e vários arqueiros tomam sua posição. Eles atiram em Seika, mas ele invoca sua nuvem magnética que o protege de todas as flechas. Eles continuam atirando nele, então Seika derruba duas pedras enormes sobre eles. Enquanto ele continua avançando, ele se depara com ainda mais guardas. Eles perguntam o que ele quer, mas ele diz a eles para saírem do caminho, dizendo que poupará aqueles que o obedecerem. Os guardas atiram nele com flechas flamejantes e Seika é forçado a se esquivar. Ele revida com seu inferno branco, que instantaneamente devasta os guardas. No entanto, os guardas continuam atirando, e Seika invoca um de seus demônios, que corta os guardas em um instante. Os guardas todos avançam contra ele, mas Seika os queima com suas chamas. Ele finalmente chega a Amu, destruindo sua cela e dizendo a ela que está lá para salvá-la. Amu se preocupa que ele se meta em problemas por libertá-la, mas Seika diz a ela que sua vida está em risco. Amu acha que eles limparão seu nome e ela ficará bem, dizendo a ele para ir para casa, mas Seika revela a ela que ela é a heroína, então as coisas não são tão simples. Amu está confusa, e Seika explica que a cada algumas centenas de anos, o herói e o rei demônio são reencarnados, e ela é a reencarnação do herói no ciclo atual, e o Império está intencionalmente tentando se livrar dela. Seika de repente nota alguém se aproximando e acaba sendo Glee. Seika sugere que ele ainda deve um duelo a Gly, mas a princesa Fiona de repente aparece dizendo que só quer conversar. Seika pode dizer que ela tem homens do lado de fora, mas ela sabe que eles não seriam páreo para ele. Seika pergunta por que ela está tentando matar Amu quando o demônio deveria ser seu inimigo. A princesa explica que embora o herói uma vez tenha salvado o país contra os demônios, mas na era atual, o Império e os demônios têm exércitos e nenhum dos lados quer uma guerra.
Então o conceito de herói e rei demônio são apenas relíquias do passado. Seika pensa que se for esse o caso, ainda não há necessidade de matar a Mu, mas a princesa explica que a existência do herói pode ser a faísca que acende uma guerra, sugerindo que até mesmo os demônios estavam tentando eliminá-la, não para obter vantagem, mas para evitar as faíscas da guerra. Seika se pergunta se ele deveria deixar a Mu ser sacrificada para preservar a paz, mas a princesa jura que está tentando salvar a Mu. Ela diz a Seika para se retirar, dizendo que ele não será responsabilizado por suas ações e promete fazer tudo ao seu alcance para salvar a Mu. Mas Seika percebe que ela os manipulou desde que se conheceram, então ele não confia nela. A princesa o lembra de sua promessa de obedecer sua ordem por perder no xadrez, mas Seika se recusa a confiar nela. Sem outra escolha, a princesa os guia para fora do palácio, onde ela tem uma carruagem preparada para eles, recomendando que eles sigam para a cidade livre de Lakana. Enquanto eles se preparam para partir, Ama agradece a princesa por seu manto porque ela a visitou quando Ama estava trancada. Enquanto eles se despedem, Seika se sente mal por não cumprir sua promessa, então ele decide compensar. Ele invoca várias portas que liberam um tremendo número de talismãs, criando um campo que traz de volta todos que ele matou. A princesa fica chocada, dizendo que isso arruína seus planos porque ela havia preparado uma história de cobertura sobre um ataque de monstro, e Seika pede desculpas, dizendo que teve boas intenções. Seika e Amu deixam a capital, e Seika pensa que Mabel e Aoife devem estar preocupadas com eles. Amu se sente mal por ter que abandonar a academia quando eles estavam tão perto de se formar, mas eles estão ansiosos para se tornarem aventureiros. Vemos a princesa enviando uma carta que explica a situação para Mabel e Aoife. Seika e Amu finalmente chegam à cidade livre. Eles veem uma confusão e ficam surpresos ao descobrir que Mabel e Aoife já estão lá, e eles ficam muito felizes em se reencontrarem. Mas é aqui que este vídeo termina. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.